Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se eu te dissesse que você está imaginando o famoso bairro do Harlem completamente errado? Quando a maioria das pessoas ouve Harlem, pensa em jazz, clubes esfumaçados, dificuldades econômicas ou apenas em um movimento cultural artístico. Mas se você continuar enxergando Harlem apenas por essa lente, vai perder a peça mais importante dessa investigação. Porque o Harlem dos anos de 1920 e de 1930 não era apenas um centro cultural. Ele era um laboratório espiritual vivo. Enquanto o mundo passava por transformações sociais profundas, Harlem se tornava um dos lugares mais vibrantes da América quando o assunto era reconstrução de identidade, consciência e poder espiritual. Ali não se discutia apenas música ou política. Discutia-se origem, linhagem, espiritualidade, Bíblia, consciência criadora e o verdadeiro significado de pensamento e realidade. Ali, a manifestação da realidade não era um conceito de internet. Era uma prática intelectual e espiritual debatida em círculos fechados, templos, lojas e salões discretos. Agora pare e respire com calma, pois você precisa visualizar isso. Homens e mulheres redescobrindo a ancestralidade. Movimentos ressignificando símbolos antigos, comunidades reinterpretando escrituras sob novas perspectivas. A ideia de riqueza e abundância, não apenas material, mas espiritual. A construção de um novo estado mental de abundância coletivo, onde identidade e espiritualidade caminhavam juntas. Percebe o que começa a se formar quando Neville Goddard menciona Abdallah, descrevendo um homem culto, profundo conhecedor das escrituras, associado à Etiópia e inserido em um ambiente urbano sofisticado. Talvez a pergunta nunca tenha sido onde ele estava escondido. Talvez a pergunta correta seja: você estava olhando para o lugar certo? Se Abdallah existiu, ele não estava escondido. Ele estava no lugar mais provável possível, porque Harlem, naquele período, era um ecossistema onde maçonaria, judaísmo negro emergente, espiritualismo e movimentos de reconstrução de identidade espiritual coexistiam harmoniosamente. O ambiente onde estudar hebraico, cabala, simbolismo bíblico e poder da mente subconsciente não era algo absurdo. Era coerente com um momento histórico. Talvez o erro nunca tenha sido procurar por um homem isolado, como se ele tivesse surgido do nada, exótico e deslocado da realidade americana. Talvez o erro tenha sido ignorar o ecossistema onde ele poderia ter florescido naturalmente. Um ambiente onde manifestação da realidade, consciência criadora e transformação mental estavam sendo discutidas de forma intensa, mesmo que sob outros nomes. E se Harlem não for apenas cenário, mas personagem dessa história, já que o ambiente era favorável, então a existência de alguém como Abdallah deixa de ser improvável e começa a se tornar plausível. E quando você começa a enxergar o ambiente como parte essencial da narrativa, a investigação ganha uma nova dimensão. Porque antes de buscar documentos, precisamos entender o terreno onde esses documentos poderiam ter surgido. E é exatamente aí que a história começa a ficar ainda mais interessante. Agora eu quero que você imagine algo maior do que um movimento cultural. Imagine um despertar coletivo de consciência. O que ficou conhecido como Harlem Renaissance não foi apenas um florescimento artístico. Foi uma reconstrução profunda de identidade. Homens e mulheres afrodescendentes começaram a redefinir quem eram, não a partir da narrativa imposta, mas a partir da própria ancestralidade. E isso não era apenas política, era espiritualidade. Havia um movimento silencioso de resgate cultural africano. Um retorno simbólico às raízes. Uma busca intensa por ancestralidade espiritual, por significado, por dignidade histórica. A palavra Etiópia começou a ganhar força não apenas como país, mas como símbolo. Símbolo de origem nobre, símbolo de resistência, símbolo de linhagem sagrada. Percebe como isso começa a tocar o nosso tema? Etiópia naquele contexto não era apenas geografia, era identidade espiritual. Era afirmação de consciência. Era estado mental coletivo de reconstrução. Dentro daquele ambiente, assumir uma identidade etíope poderia significar muito mais do que um local de nascimento. Poderia significar alinhamento com uma herança espiritual ancestral, uma afirmação de dignidade e poder da consciência. E agora, eu quero que você conecte isso com o episódio anterior. Quando Neville Goddard descreve Abdallah como etíope,
Será que ele estava falando necessariamente de um passaporte? Ou poderia estar descrevendo alguém inserido nesse movimento simbólico, alguém que se identificava espiritualmente com essa reconstrução cultural? Se Harlem estava passando por um despertar da consciência coletiva, onde identidade, espiritualidade e poder da mente subconsciente eram temas debatidos intensamente, então a palavra Etiópia carregava peso, carregava significado, carregava intenção. Isso muda a forma como lemos a história. Talvez Abdala não precisasse ter nascido na Etiópia para ser chamado de etíope naquele contexto. Talvez ele estivesse inserido em um círculo onde essa identidade simbolizava pertencimento espiritual, consciência criadora e resgate ancestral. E quando falamos de manifestação da realidade, de pensamento e realidade, de transformação mental, estamos falando exatamente de como identidade molda experiência. Harlem era um campo de cocriação coletiva, um laboratório onde novas narrativas estavam sendo formadas. Você começa a perceber como o ambiente favorecia o surgimento de figuras espirituais que uniam tradição bíblica, identidade africana e interpretação metafísica das escrituras. Um homem culto, conhecedor de textos sagrados, associado simbolicamente à Etiópia, não seria uma anomalia. Ele seria coerente com o espírito do tempo. E isso instala uma pergunta que não sai da mente. Se Etiópia era um símbolo forte dentro daquele ecossistema espiritual, quantas outras descrições que tomamos como literais podem ter sido simbólicas? Quando você começa a reinterpretar a história sob essa lente, Harlem deixa de ser apenas cenário cultural e passa a ser um campo vibrante de reconstrução espiritual. E é exatamente nesse campo que outras forças estavam atuando. Forças organizadas, estruturadas, iniciáticas, que tornam esse ambiente ainda mais propício para o surgimento de alguém como Abdala. O que nos leva diretamente ao próximo nível dessa investigação. Se essa perspectiva começou a expandir a forma como você enxerga essa história, se algo aqui despertou sua curiosidade ou até mexeu com a maneira como você entende manifestação da realidade e consciência criadora, deixa agora o seu like. Pode parecer simples, mas isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão buscando maturidade espiritual e transformação mental de verdade. E se você quer acompanhar essa investigação até o fim, entender como Harlem se conecta diretamente com o surgimento de Abdala e como tudo isso impacta os ensinamentos de Neville Goddard, inscreva-se no canal e ative as notificações. Os próximos episódios vão aprofundar ainda mais, e você não vai querer perder as peças que começam a se encaixar a partir daqui. Essa minissérie é uma jornada, e se você decidiu caminhar até aqui, vale a pena ir até o final. E é aqui que o cenário deixa de ser apenas cultural e começa a revelar camadas mais profundas. Enquanto Harlem vivia seu renascimento, algo ainda mais estruturado acontecia nos bastidores. Lojas maçônicas afro-americanas cresciam e se organizavam como espaços de estudo, disciplina mental e elevação espiritual. Não eram apenas fraternidades sociais, eram ambientes onde simbolismo, hierarquia iniciática e interpretação esotérica das escrituras faziam parte da formação interna dos membros. A ideia de consciência criadora e transformação mental não era estranha ali. Era trabalhada de forma velada, ritualística, estruturada. Ao mesmo tempo, o judaísmo negro emergente ganhava força. Comunidades reinterpretavam sua identidade espiritual a partir das escrituras hebraicas. O hebraico era estudado com seriedade. Textos bíblicos eram analisados sob lentes místicas. A Cabala deixava de ser apenas tradição distante e passava a ser objeto de interesse real dentro de determinados círculos. O simbolismo ganhava vida. A palavra deixava de ser literal e se tornava código de consciência. E isso não acontecia isoladamente. Movimentos ligados a Marcus Garvey impulsionavam uma reconstrução de dignidade africana que misturava política, espiritualidade e identidade coletiva. A Etiópia continuava aparecendo como símbolo de nobreza ancestral. A espiritualidade não era fragmentada, ela era interligada. Maçonaria,
judaísmo reinterpretado, espiritualismo e estudo místico das escrituras coexistiam e muitas vezes dialogavam. Você começa a perceber o padrão aqui? Havia círculos que estudavam hebraico profundamente. Havia líderes espirituais negros que utilizavam vestimentas simbólicas como expressão de identidade e autoridade espiritual. Havia grupos que se identificavam espiritualmente com a Etiópia como representação de herança sagrada. Havia interesse em textos ocultos, nos chamados livros místicos de Moisés, na psicologia do novo pensamento e no poder da mente subconsciente como instrumento de manifestação da realidade. Dentro desse ecossistema, falar sobre pensamento e realidade, sobre poder da consciência e sobre estados mentais que moldam a experiência, não era algo excêntrico. Era coerente com o ambiente intelectual e espiritual da época. Então eu te pergunto, e quero que você sinta o peso dessa pergunta: se existiam círculos estruturados estudando hebraico, cabala e simbolismo bíblico, se existiam líderes espirituais assumindo identidades ligadas à Etiópia como afirmação de consciência, se existiam ambientes onde manifestação da realidade, riqueza e abundância eram discutidas sob linguagem espiritual e metafísica, Abdallah seria realmente algo impossível? Ou ele seria parte desse sistema? Percebe que aqui não estamos afirmando nada. Estamos ampliando a lente. Estamos mostrando que o surgimento de uma figura como Abdallah dentro de Harlem não seria um evento isolado e improvável. Seria uma consequência natural de um ecossistema espiritual vibrante. E quanto mais você mergulha nesse ambiente, mais começa a entender que talvez a chave não esteja apenas na existência de um homem, mas na rede de relações, instituições e movimentos que poderiam ter sustentado sua presença. Porque quando começamos a olhar para essa rede, um padrão ainda mais específico começa a surgir. E é exatamente nele que vamos entrar agora. Agora chegamos à virada que muda completamente a forma como você enxerga essa história. Abdallah não era um ponto isolado. Respira fundo e sinta o peso dessa afirmação. Durante muito tempo, a narrativa foi construída como se ele fosse um místico exótico que simplesmente apareceu na vida de Neville Goddard. Ensinou sobre manifestação da realidade, poder da mente subconsciente e consciência criadora, e depois desapareceu como uma sombra sem contexto, quase como uma entidade solitária fora da lógica histórica. Mas quando você mergulha no Harlem espiritual dos anos 20 e 30, essa imagem começa a perder força. Ele não seria um fenômeno inexplicável. Ele seria produto e, ao mesmo tempo, possível líder de um ecossistema espiritual sofisticado. Um ambiente onde identidade e simbolismo bíblico, tradição hebraica, espiritualismo e reconstrução de consciência estavam em pleno movimento. Harlem não escondia pessoas. Harlem protegia narrativas, protegia identidades que estavam sendo reconstruídas sob novas lentes espirituais. Dentro desse ambiente, imagine um homem culto, um homem com domínio bíblico profundo, capaz de interpretar textos sob perspectiva simbólica e metafísica. Um homem com identidade espiritual forte, alinhado a uma tradição que valorizava ancestralidade e consciência. Um homem com ligação a tradições hebraicas, familiarizado com hebraico, cabala, simbolismo e talvez até com textos considerados ocultos. Isso seria estranho naquele contexto ou seria coerente? Quando falamos de manifestação da realidade, de pensamento criador, de riqueza e abundância como estados internos antes de se tornarem externos, estamos falando de uma mentalidade que já circulava dentro de certos grupos espirituais da época. A transformação mental não começou com vídeos na internet. Ela já estava sendo debatida sob outras linguagens, outras roupagens, outros códigos. E é aqui que a investigação amadurece. Eu não estou tentando provar a identidade civil do mestre Abdallah neste momento. Não estou afirmando que encontramos o homem definitivo por trás do nome. O que estamos fazendo aqui é muito mais sólido. Estamos provando plausibilidade histórica. Estamos mostrando que a existência de alguém com esse perfil dentro daquele ecossistema não é fantasiosa. É possível e totalmente coerente com o ambiente. Isso muda completamente o jogo. Porque, quando algo deixa de ser improvável e passa a ser plausível, a busca deixa de parecer caça a um mito e começa a se parecer com investigação legítima. O foco deixa de ser especulação
e passa a ser contexto. E contexto é a base de qualquer análise séria. Percebe como a narrativa começa a se reorganizar dentro da sua mente? Talvez Abdallah não precise ser explicado como exceção. Talvez ele precise ser entendido como parte de uma rede maior. Uma rede que sustentava ideias sobre poder da consciência, sobre estado mental de abundância, sobre identidade espiritual, como fundamento da manifestação da realidade. E quando você começa a enxergar essa rede com mais nitidez, um detalhe específico começa a ganhar força. Porque dentro desse ecossistema sofisticado, entre registros, anúncios e endereços, uma sombra mais concreta começa a se formar, e ela nos conduz para algo ainda mais direto. E é exatamente aqui que a investigação deixa de ser apenas ambiente e começa a ganhar contornos mais concretos. Depois de tudo o que vimos, depois de entender que Harlem era um ecossistema espiritual vibrante, sofisticado e perfeitamente capaz de sustentar uma figura como Abdallah, algo começa a mudar. Porque quando o cenário faz sentido, a mente começa a procurar padrões, e é nesse momento que uma sombra diferente começa a surgir. Mas dentro desse cenário, um nome começa a aparecer nos registros. Ainda não como prova definitiva, ainda não como resposta final, mas como pista Atlantic City, endereços específicos, anúncios antigos em jornais, um músico, um professor, um homem ligado a ambientes culturais e espirituais. E o detalhe, que faz a investigação arrepiar, ele desaparece de determinados registros exatamente no período em que o endereço em Nova York passa a fazer parte da história contada por Neville Goddard. Coincidência? Ou movimentação estratégica? Aqui não estamos falando de suposição vazia. Estamos falando de alinhamento temporal, de registros que deixam de mencionar um nome em um lugar, enquanto outro endereço começa a ganhar relevância dentro da narrativa espiritual que mais tarde iria influenciar milhares de pessoas na manifestação da realidade, na construção de riqueza e abundância e no entendimento do poder da mente subconsciente. Você percebe o que começa a acontecer aqui? A história deixa de ser apenas simbólica. Ela começa a tocar documentos, locais, datas e movimentos reais. Um músico, um professor, um homem inserido em círculos culturais e possivelmente espirituais. Um nome que aparece onde menos se espera. Um desaparecimento no momento exato em que outro ponto da história se fortalece. E então, a pergunta se torna inevitável. Talvez não estejamos procurando por Abdallah. Talvez estejamos procurando por outro nome. Você sente o peso disso? Se essa investigação fez sentido para você, se você percebe que manifestação da realidade também envolve maturidade, discernimento e investigação histórica, comente aqui embaixo. Exatamente isso. Eu sigo a investigação. Escreve assim. Simples e direto, porque essa frase não é apenas um comentário. É um posicionamento. É decidir que consciência criadora também significa buscar verdade com equilíbrio. Compartilhe esse vídeo com alguém que estuda Neville Goddard, lei da atração de dinheiro ou transformação mental. Talvez essa pessoa nunca tenha considerado que por trás dos ensinamentos sobre riqueza e abundância, exista uma história ainda mais profunda esperando para ser compreendida. E se você ainda não assistiu ao primeiro episódio dessa minissérie, é fundamental começar por ele. O card vai aparecer no final deste vídeo. Assista desde o início para entender cada camada da investigação. Cada detalhe é importante. Inscreva-se agora no canal Transformamente para não perder o próximo capítulo. Porque no próximo episódio, as pistas deixam de ser contexto e começam a se tornar evidência. E esse foi o segundo capítulo da minissérie. O mistério sobre Abdallah. O homem que nunca existiu? Aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.